Oi, turma, tudo bom com vocês? Hoje nós teremos aula de história e nosso conteúdo é o ser humano versus natureza. O ser humano modificando a paisagem em que ele vive. Bom, para a gente entender como o ser humano modifica a paisagem em que ele vive, vamos entender o que é uma paisagem geográfica. Bom, damos o nome de paisagem geográfica um conjunto dos elementos naturais que foram muito modificados pelo ser humano, como a gente pode ver aqui, ou pouco modificado pelo ser humano. E também os seus elementos culturais. Então, paisagem geográfica são elementos naturais que foram muito ou pouco, modificado pelo ser humano. Essa paisagem é fruto do trabalho que foram realizados, pelas sociedades humanas no espaço. Então, aqui a gente pode ver que houve muito trabalho humano e aqui um pouco menos, mas ainda assim houve. Olha, a paisagem, ela não é a mesma em todos os lugares. Isso porque, cada lugar tem elementos diferentes. A gente pode classificar esses elementos diferentes em dois grandes grupos. O primeiro grupo é os elementos naturais ou físicos, que são chamados também de paisagem natural. O que é que faz parte, das paisagens naturais? Lagos, rios, montanhas, serras, florestas, chapadas, descampadas e outras coisas. Observem que nos elementos naturais, na paisagem natural, tem pouca interferência do ser humano. Tem pouca construção. Por isso que a gente dá o nome de paisagem natural, elemento natural, certo? Podem ser classificados também como elementos humanos ou culturais. Os elementos humanos ou culturais é tudo aquilo que é criado pelo ser humano. Exemplo de casa, fazenda, prédio, estradas e outras coisas. Bom, esse tipo de elemento, essa paisagem, a gente pode chamar de paisagem cultural, porque a gente já pode ver que aqui tem muita interferência do ser humano, muita construção vinda do ser humano. Por isso que é paisagem cultural, elementos humanos ou culturais. Tudo bem? Bom, turma, qual é a experiência humana e a paisagem? Em muitas sociedades do mundo, o ser humano, ele utilizava somente o que precisava da terra, da paisagem onde ele vivia, Ele só utilizava os recursos naturais, o que era necessário para sobreviver. Como a gente pode ver aí, eles usavam fibras para fazer roupa, alimento, material para construir ou consertar suas habilitações. Então, nessa época aqui, a terra, a paisagem era pouco afetada, porque eles só tiravam, o que era necessário e nada mais disso. Porém, com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, com a população aumentando, foram criando mais indústrias, O crescimento ficou mais acelerado. E aí, nesse caso, a paisagem natural foi sendo destruída, sendo devastada para criar as indústrias, para que essas transformações, a gente pode ver que as coisas que foram criadas há um certo tempo atrás, as coisas mais antigas, hoje elas estão sendo substituídas por equipamentos mais novos. Isso mostra o quanto que a nossa sociedade ela está avançando na tecnologia, o quanto que o mundo ele tem avançado. E isso traz consequências, é claro. Cada vez mais que existe grandes construções, grandes avanços, a Terra ela acaba também sendo prejudicada, certo? Bom, aqui a gente vai observar o seguinte, as mudanças que o homem promove na natureza. E olha, são várias mudanças no uso da terra, As pessoas hoje construem novas coisas por causa do crescimento da população mesmo. Quanto mais a população cresce, mais necessidades existem, Tem que criar novas casas, mais escolas, mais bancos. Então, nesse caso, a gente pode ver aqui, que o verde do nosso planeta, O verde do planeta Terra, ele está sendo devastado, ele está em pouca quantidade. Por si só, a natureza cria formas naturais de modos diversos. O ser humano molda a paisagem de acordo com as suas atividades em comunidade. A ação humana sobre a natureza tem sido tão grande que hoje pode-se dizer que não existe mais paisagens totalmente naturais, no planeta.
Hoje em dia não dá para dizer que existe um lugar que o ser humano não tocou, para vocês verem o quanto que é preocupante. E é mais preocupante ainda porque quanto mais construções existem, mais desmatamento vai existir, mais poluição, mais o solo vai ficar infértil, não é? Traz grandes consequências ao nosso meio ambiente. É importante que a gente saiba que, após um estudioso lá no século XIX, um estudioso chamado George Perkins Marsh, concluiu que a capacidade da Terra prover os vários ecossistemas do quais somos dependentes pode acabar de vez. Hoje, as pessoas estão tendo um pouquinho mais de consciência e conseguindo equilibrar as necessidades de grandes construções, mas também equilibrar para que a gente não perca, toda a parte natural que ainda resta no nosso planeta. Então, apesar da gente tanto negar, antes da gente ser seres humanos, nós somos animais terrestres e fazemos parte do ecossistema terrestre. A gente depende bastante da terra e dos recursos que ela pode nos dar. A diversidade das espécies que contribuem para a estabilidade e a resistência desse ecossistema é vital. Degradar o meio ambiente também é uma ação contra nós mesmos. O meio ambiente é um recurso fundamental não só para nós, tá? Mas também para as futuras gerações. Agora, sabendo disso, dessas grandes consequências que estamos causando para o meio ambiente, a gente sabe que cerca de 25% da superfície terrestre sofreu declínio em seu ecossistema, e apenas no período entre 1981 e 2003. Olha, mais de 20 anos atrás, que a gente viu que 25% da superfície terrestre sofreu grande declínio. Então, imagine por agora, nos tempos atuais, quanto por cento já temos em declínio da nossa superfície. E como é que a gente pode estar diminuindo esse impacto? Bom, primeiro, a gente pode reduzir o consumo de recursos no planeta. A gente pode construir casas de material que consuma menos recursos naturais e utilizar fontes limpas de energia, porque aí vai diminuir bastante o impacto negativo sobre nosso planeta. A reciclagem deve ser encorajada, pois é por meio da reciclagem que conseguimos aproveitar recursos primários essenciais. A gente também pode voltar a tecnologia para o problema. A tecnologia que já existe é capaz de diminuir o impacto do ser humano na Terra. Adotar práticas eficientes de plantio, por exemplo, pode nos ajudar a reverter um pouco do dano que o ser humano já causou ao planeta. E uma outra atitude que pode ajudar é estabelecer políticas de controles mais responsáveis. Quando a população se multiplica sem nenhum controle, é natural que os recursos naturais sejam usados cada vez mais, o que inevitavelmente pode gerar escassez. Quer dizer, quanto mais a população vai crescendo, a gente sabe que vai ter que criar casas, moradias para aquelas pessoas. Só que isso também acaba gerando escassez, A terra vem sofrendo com isso. Então, a gente pode reproduzir, uma população, para se reproduzir de forma mais responsável, pode conseguir gerir os seus recursos e aí agredir menos o meio ambiente em que está inserido. Então, é trazer novas leis e estabelecer políticas de controle mais responsáveis. Bom, turma, o nosso conteúdo é esse, é mais um resumo do conteúdo da aula passada. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e aguardo vocês na aula.